Bom dia a todos. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom dia aos servidores, todos que nos acompanham também pela TV Alerj. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da nossa reunião da CCJ, dizendo que o deputado presidente Rodrigo Amorim pediu desculpas, está numa agenda e não conseguiu chegar e pediu que assumíssemos os trabalhos. Então, começaremos por uma questão de ordem, que é a deliberação de audiência pública sobre o projeto de lei número 54 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a Lei Geral do Concurso Público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a data sugerida, 9 de junho de 2025, às 14 horas, na sala 1801, para discutir. Presidente, Deputado Luiz Paulo. eu acho totalmente oportuno a gente ter um estatuto do concurso público, porque o que a gente vê no mundo real, aqui no Estado, é critérios díspares. Agora, eu gostaria, senhor presidente, e já estou também votando favorável, que entidades que fazem concurso e representação também do corpo funcional fossem convidados. Ouviu, meu presidente? Desculpa, deputado, aqui as coisas aconteceram. Pode repetir, por gentileza? Eu disse que é oportuno o projeto do deputado Amorim, porque no Estado os concursos são díspares e cada vez mais trazem problemas. Então, unificar uma regra é extremamente positivo. Mas seria interessante que a gente levantasse que entidades fazem concurso público aqui, como, por exemplo, a FGV, e também chamasse a representação dos funcionários, como, por exemplo, a FOSPERJ. E também um representante que seja ligado aos concursos das corporações que fazem mais concurso, que é Tribunal de Justiça, Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, Polícia Militar, pelo menos, porque são os concursos mais frequentes. E a Defensoria também, porque o Poder Judiciário faz concurso anual, e a PGE também. E a Polícia Militar, pelo seu efetivo, um ano sim, outro não, faz concurso público. E outras sugestões. Estou votando favorável, senhor presidente. Mais alguém que gostaria de discutir? Então, deliberando sobre a realização desta audiência pública, não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Também gostaria de deliberar rapidamente, já havia sido votado e aprovado nesta comissão 2 audiências públicas, mas houve uma alteração na data e, por isso, preciso colocar aqui também para deliberar. Uma audiência... Cadê o projeto? É referente ao projeto de lei número 3.926/2023, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, e que dispõe sobre a revogação das alíneas B e C do inciso 3º do artigo 2º do Decreto-Lei número 33, de 13 de junho de 1969. Para explicar, essa audiência pública ela foi solicitada, inclusive, ao meu gabinete, por conta dos escoteiros do Brasil, porque uma das alíneas... Eu fiquei atento à expressão do deputado Chico Machado. Eu quieto, eu estou errado. Eu só achei engraçado esse papo. Foram ao meu gabinete. Eu lembrei do irmão de do Vossa meu irmão, Excelência. isso, também. Que foi Lobinho. Isso, Só também. isso. Estava esperando o Só comentário. isso que eu lembrei na hora. Muito bem. Então, os escoteiros do Brasil nos procuraram porque há um decreto antigo que
determina e que destina parte da arrecadação dos Jogos do Maracanã para os escoteiros, assim como para outras entidades. E o projeto de lei do deputado Jorge Felipe revoga esse decreto, o que causaria imediatamente uma perda significativa em todo o trabalho que hoje é feito pelos escoteiros do Brasil. Portanto, nós vamos fazer uma audiência pública, sugerimos uma audiência pública, inclusive chamando o deputado Jorge, para que haja essa discussão com todas as entidades envolvidas, para mostrar, de fato, o impacto que acontece ao trabalho que hoje é realizado pelos escoteiros no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa audiência pública ela vai acontecer agora, no dia 12 de junho, às 16 horas. Então, por isso que gostaria de discutir e votar. Ela vai ser feita no plenário, inclusive, com a presença de toda a base dos escoteiros aqui para discutir fortemente esse tema e das outras entidades também convidadas para discutir. Presidente, Deputado Luiz Paulo. o projeto do deputado Jorge Felipe Neto, ele revoga o decreto-lei? Ele revoga parte do Eu vou emendar, que eu não gosto de decreto-lei, elemento da ditadura. Se a gente vai mudar, muda ele inteiro. Pô. Revoga e faz outro. Então, nós vamos aproveitar, inclusive, essa discussão. Ela revoga parte. Só são as alíneas específicas que falam da arrecadação, enfim, da destinação de percentuais para as entidades. Está na CCJ? Sim. Se o senhor assim o desejar depois da audiência, eu posso ser o relator, que eu reescrevo ele inteirinho. Não tem problema nenhum. Eu sou o relator do projeto, a gente pode relatar junto, eu sou o relator do projeto. Tá bom. Eu lhe ajudo. Muito bom. E essa é uma questão. Agora vamos à pauta. Então, só para... nós colocamos em discussão, em votação, os senhores que aprovam, então, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos, então, às questões de ordem, são as emendas de plenário. O item 1 da nossa pauta, emendas de plenário ao projeto de lei número 6.283, de 2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que estabelece política estadual de valorização da vida em casas de abrigo, casas de passagem e centros de acolhimento no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é favorável às emendas número 1 e 2, contrário à emenda número 3. Me perdoem aqui, há um novo parecer. Estou observando aqui, é um novo parecer a ser votado. O parecer é contrário às emendas número 1 e 3 e favorável à emenda número 2. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Mas o senhor que trocou, né? Sim. Há uma nova sinalização do parecerista do deputado Rodrigo Amorim, um novo parecer. Então, estamos votando, é contrário às emendas número 1 e 3 e favorável à emenda número 2. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O item 2 foi retirado de pauta, o item 3 também. Vamos, então, ao item 4 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei número 1.228. Presidente, peço para retirar de pauta o senhor autor do projeto também. O item 4. Então, retirar de pauta a pedido da autora. Item 5 da pauta. Ué, pulou um. Tirou o 2 e o 3. 2 e 3 estava retirado. E o 4 agora retirado pelo autor. O número 5, item 5, projeto de lei número 5.025 de 2021, de autoria do deputado Carlos Mink, que determina a destinação para organizações de catadores e catadoras de materiais recicláveis sediadas no Estado do Rio de Janeiro, as placas de automóveis trocadas e inutilizadas pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN. Parecer do deputado Rodrigo Amorim é pela constitucionalidade. Em discussão. Presidente. Deputado Carlos Mink. Não, só para dizer que baixou em diligência e o DETRAN respondeu favorável ao projeto. Então, o resultado temos aqui o resultado da baixa em diligência
por miraculo, voltou e voltou favorável. Se o Detran foi favorável, O Luiz Paulo vai votar é porque contrário. essas placas não devem valer R$ 1, porque senão eu não. Não, para as não votaria. cooperativas valem. Que beleza que para as voltou, cooperativas, voltou, para o Detran. voltou, como está dizendo aqui o nosso querido Fernando, assim, voltou a baixa diligência, isso já é maravilhoso, e com resposta. Isso é melhor ainda, né? Eficiência total do governo. Total. Do nosso governo. Muito bem. Item 6, em discussão. Em votação, os senhores que aprovam, então, o parecer pela constitucionalidade permaneçam como estão. Aprovado. O item 6 da pauta, o projeto de lei número 3.978, de 24, de autoria do deputado Tiago Rangel, que altera a lei número 2.237, de 17 de março de 94, que estabelece a obrigatoriedade do desenvolvimento de programas de controle de infecção hospitalar. O parecer é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7 da pauta, o projeto de lei número 4.781, de 2025, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que altera o artigo 2º da lei 2.715, de 24 de abril de 97, que trata da publicidade nas taxas de incêndio. O parecer é pela legalidade. Em discussão. Senhor presidente, Deputado Luiz Paulo. eu apresento muitos projetos em relação ao Detran, mas também eu acompanho muito de perto a questão da taxa de incêndio. E estávamos todos achando que a taxa de incêndio ia ser considerada inconstitucional. Mas o Supremo mudou a sua interpretação, já tinha 2 votos contrários, e considerou constitucional, porque nós íamos perder lá na Defesa Civil, no Corpo Bombeiros, mais de 300 milhões de reais. Então, assim, posto, eu vou pedir vista, que eu quero pegar os fundamentos da decisão do Detran para ver se essa mudança está afrontando qualquer questão. É esse o Do motivo. Detran, não, do Supremo. Do Supremo. Vossa Excelência está com o Detran na cabeça por causa das placas. Não, eu estou sempre com o Detran na cabeça, porque está sempre espoliando o povo. Vistas concedidas para o deputado Luiz Paulo. Item 8, projeto sob minha relatoria, projeto de lei número 622 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que determina a disponibilização pelas instituições bancárias dos mesmos serviços nos atendimentos presencial e não presencial ou online no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Meu parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 9, o projeto de lei número 3.393 de 2024, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a transferência e matrícula para crianças e adolescentes em medida de proteção de acolhimento. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 10, projeto de lei número 3.394 de 2024, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre o recambiamento de crianças e adolescentes na forma que menciona. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 11, projeto sob relatoria da deputada Eli Katakimoto, é o projeto de lei número 4.386 de 2024, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que declara o município de Teresópolis como a capital estadual do vinho. Parecer, deputada Eli Katakimoto. Pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora os projetos dos pareceres pela constitucionalidade com emenda, legalidade com emenda e juridicidade com emenda. O item 12 da pauta, projeto de lei número 5.236 de 2021, de autoria da deputada Zeidan, que autoriza o governo do Estado a criar o programa Albergue o Seu Gringo, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Mas eu estou vendo aqui agora, me desculpem também, novamente, o deputado Rodrigo Amorim enviou um novo parecer. É porque o projeto autorizativo... É com emendas.
ele é autorizativo, né? E não pode transitar projeto autorizativo. Perfeito. Então, agora, houve pedido de vistas, bem, enfim, em discussão, para discutir, Presidente, deputada Célia. Eu apresentei um voto divergente, embora também favorável ao projeto, mas apresentando algumas emendas, né? Então, assim, porque inicialmente o parecer do relator, deputado Amorim, havia sido apenas com uma emenda, né? E uma das minhas emendas coincide até com a dele também. Dentro desse novo parecer, como é que ficou a votação dele, o voto dele? As emendas. Para ver se as emendas foram acolhidas. Porque, no meu entender, podemos acatar as emendas de Vossa Excelência. Porque né? o meu foi apenas para melhorar alguns Sim. textos de alguns Mas incisos. não pode ser autorizativo, você cortou? Tem que cortar. Ele é autorizativo. Na verdade, cria o programa, porque ele não pode ser autorizativo, ele passa a ser programa, né? Cria o programa albergue do seu gringo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a primeira alteração da própria emenda. Posso sugerir? Pois não. Institui. É o termo correto. Institui o programa. Do programa. Podemos acatar. E mas as emendas da deputada Célia, Vossa Excelência... É porque o deputado Rodrigo não está, mas se houver, né, por parte dele, a questão do acolhimento das emendas também, que eu Mas está disponibilizado também as emendas? Não. Qual é a natureza das suas emendas, deputada As Célia? emendas são modificativa ao inciso 3º do artigo 2º. Quais são? Porque eu tenho aqui as emendas do deputado Rodrigo Amorim. Tá? Aí o inciso 3º passaria a ter a redação, a criação de linhas específicas de crédito para fomentar reformas de retrofit para adaptação de construções a fim de qualificá-las para o programa. Aí o inciso 4º do artigo 2º, estimular a formação de uma rede de albergues partindo do paradigma cama e café. Inciso 7º, também do artigo 2º, fomentar a geração de trabalho e renda através de práticas de economia solidária. Inciso 8º do artigo 2º, estimular a criação de um produto turístico através das características antropológicas de cada comunidade, capacitando os moradores, transformando os favela tours em circuitos culturais e turísticos da cidade. Lá no artigo 4º, também modificativa, o inciso 3º, envolver as representações comunitárias no desenvolvimento do programa. Então, se está instituindo programa, as minhas emendas até são pertinentes. Eu achei todas as suas emendas pertinentes. São boas, Eu são acho boas. que podem fazer parte do Vamos integral. fazer o seguinte, continua, então, vamos sugerir que continue pela constitucionalidade com emendas, acolhendo as emendas de Vossa Excelência, acrescentando deputada as Célia. as emendas do deputado Rodrigo Amorim. E posso, inclusive, designá-la nova relatora para poder Perfeito. implementar e E incorporar acolher- as suas emendas, acolhendo as emendas do deputado Rodrigo Amorim. Então, fica favorável com emendas, acolhendo. São- Né? E eu passo aqui as minhas emendas para o Fernando, que aí ele Perfeito. Não, faz Não. O Fernando que vai passar. Ele que pra vai você. passar as emendas dele. Você passou a ser a nova relatora. Vossa Excelência passa a ser a nova relatora, votando o parecer de Vossa Excelência pela constitucionalidade com emendas, acolhendo as emendas do deputado Rodrigo Amorim. Perfeito. Então, não havendo mais quem queira discutir, em votação, o novo parecer, então, agora da nova relatora, a deputada Célia Jordão, pela constitucionalidade com emendas. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 13 da pauta, projeto de lei número 3.718 de 2024, de autoria do deputado Brazão, que institui o programa de ampliação da oferta de exames nas clínicas públicas especializadas na saúde da mulher, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Rodrigo Amorim é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Parágrafo único. Aprovado.
Item 14 da pauta, projeto de lei número 4.157 de 24, de autoria da deputada Célia Jordão, que declara o bar Bukowski como patrimônio histórico-cultural e material do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer pela juridicidade com emenda. Em discussão. Eu quero discutir. Deputado Luiz Paulo. Também eu. Aliás, eu quero fazer uma pergunta à deputada Célia Jordão. Hoje não. A senhora disse que é patrimônio histórico. Quantas décadas tem esse restaurante? Vai completar 3 décadas. 3 décadas. Para discutir, presidente. Eu não acabei ainda. Desculpe, Luiz Paulo. Na regulamentação foi definida... mas tinha que deixar, né? Porque eu acho que 3 décadas, para os tempos que a gente vive, ainda é um tempo Muito pequeno. jovem. É um tempo pequeno. Mas como na regulamentação não está escrito, viu, senhor presidente? Pois não. Eu acho que a gente podia um dia aqui, depois da gente estudar isso, fazer pesquisa, saber qual o tempo mínimo de uma construção é necessário para ser patrimônio histórico. Porque o patrimônio histórico também tem que representar uma arquitetura, algum outro implemento. Né? Eu já fiz pesquisa sobre o que é o conceito de geração. O conceito de geração muda de uma velocidade imensa. Né? Então, não estou divergindo para tirar, porque ainda não tem isso, mas era necessário a gente definir. É perfeito. E esse bar, com esse nome, só vai a deputada Célia, né? Porque Bukowski... Ele é frequentador, são frequentadores, compositores, então é o bar do Buco, né? Músicos o bar do Buco. importantes, como da banda Rolling Stones. Então, ele é bem Banda Rolling frequentado. Exatamente. Eu não sabia que os Rolling Stones frequentavam esse bar, não. É um bar, né, que é bem frequentado pelo público mesmo, que é ligado à arte, à cultura. É difícil, o nome Mas tudo bem, vamos em frente. Mas a parte histórica, sem sombra de dúvida, eu acho que merece mesmo definição, porque alguns espaços, inclusive como esse, né, eu acho que merece ser lembrado por esse viés cultural, imaterial, né, turístico do Estado, mas essa regulamentação se faz necessária, sim. Também, mas vamos em frente. Deputado Mink. Deputado Mink, para discutir. Olha, eu ia discutir o seguinte, é que eu já frequentei várias vezes o Bukowski, e é um local alternativo, um local de gente descolada, um local Mink vai cult. disputar com o Jordi, ele conhece Não, todos eu os bares do queria Rio de Janeiro. elogiar a deputada Célia Jordão, porque há quem diga que ela tem um perfil conservador, mas ela, com essa homenagem, mostrou que é uma conservadora cult descolada. Com certeza. Então, eu queria fazer essa observação que conste nos autos. E dizer que eu me lembro, inclusive, eu não sei se ainda é assim, Luiz Paulo, mas tinha uma época que você chegava lá e te davam uma cópia de um livro do Bukowski na entrada. Né? E é um local onde tem lançamento de livros também. É um local... Então, temos aqui o lado conservador, culto e descolado, que é uma nova categoria política aqui para levarmos em conta. Parabéns, deputada Célia. Agora, teve a evolução do tempo, né? Mas, recentemente, também, o povo da pegação vai para lá, né? O Luiz Paulo se diz coroa, mas só pensa naquilo. É impressionante. Pensar não é proibido, né? A única coisa que ainda é de graça é a gente pensar, imaginar e fantasiar. Muito bom. Após essa discussão Bucólica. bucólica, Bukowski. não havendo mais quem queira discutir em votação, parecer, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 15 da pauta, sob minha relatoria, é o projeto de lei número
1177 de 2019, de autoria do deputado Carlos Mink, que cria o Programa Estadual de Prevenção à Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes e estabelece os parâmetros de comunicação, processamento e combate à tortura, tendo como princípio a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, Pacto de São José da Costa Rica, e a Resolução 932 de junho de 2018 da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Meu parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo em discussão. Eu queria discutir. Deputado Luiz Paulo. Eu queria só entender por que, na sua emenda modificativa número 1, Vossa Excelência retirou a resolução 932 de 18. Talvez porque seja uma resolução no contexto de uma lei. É isso? Se for Exatamente. isso, eu concordo. Estou concordando. Resolução, A segunda é que, já que o senhor mudou a ementa, né, tirando a resolução, troca o CRIA para o institui também. Concordo, acatamos a... Então, vamos alterar para instituir. Então, o parecer continua pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, deputado Mink, quer discutir? Não, eu queria só dizer o seguinte, esse projeto é antigo, é de 2019. Na verdade, a gente está trazendo para cá, isso foi na época um pedido até da Defensoria, por isso que eu mencionei, mas eu concordo com o relator e com o Luiz Paulo também, que não cabe uma lei fazer referência a uma resolução, que amanhã muda a resolução e a lei fica defasada. Sim, exato. Mas era isso, é só para dizer isso. Esse projeto, então, tem 6 anos, foi um pedido da Defensoria e realmente é uma coisa salutar, porque se nós temos, o país participa, é membro, assinou o Pacto de São José da Costa Rica, é oportuno trazer essa questão a nível estadual. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 16 da pauta, o projeto de lei número 1030 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que veda a possibilidade de sanções administrativas no âmbito condominial decorrente de barulho causado por pessoa com autismo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, saudando o deputado Rodrigo Amorim pela iniciativa, dizendo que, de fato, isso é muito recorrente e foi, de fato, muito meritório. Deputado Luiz Paulo. Eu estou votando muito mais pelo mérito do que pela forma. Né? Perfeito. Porque a forma arranha. Item 17 da pauta, projeto de lei número 3.469, de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei número 6.370, de 2012, de 20 de dezembro de 2012, que modifica a redação das tabelas 16 a 25 da Lei Estadual número 3.350, de 1999, visando a simplificação do recolhimento de emolumentos, a normatização das inovações em sede notarial, registral, a compatibilização com cobrança de emolumentos efetuada nos demais estados da Federação, bem como a adequação aos preceitos da Lei Federal número 10.169, de 2000. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Senhor presidente. Para discutir, deputado Vinícius Cozzolino. E eu queria discutir também. Senhor presidente, eu quero Deputado. ouvir o deputado Luiz Paulo primeiro. Deputado Luiz Paulo, por favor. Prudente observação, deputado Cozzolino. Como sempre, muito inteligente e prudente, meu querido não pensaria amigo, outra deputado coisa. Vinícius Cozzolino. Presidente, primeiro um errinho ortográfico, Sim. tirar o M depois do 212, 2012. Está um M aí grudado. Mas não é isso que eu queria discutir, é só um erro redacional. É que alterar a Lei 6.370 de 12,
Eu não sei se ela teve... Onde é que ela teve origem? Judiciário. Então, este é o primeiro ponto. Por isso que eu estou fazendo a pergunta. Este é o Oi? primeiro ponto. E segundo, Judiciário e executivo. Tá não foi no mudando. legislativo. está mudando a redação das tabelas de 16 a 25 da Lei Estadual de 3.350 de 1999. E esta lei de 99, senhor presidente, gerou aqui uma jurisprudência na casa, porque foi a lei que criou as custas e os emolumentos. Então, foi uma lei que veio do Judiciário, assinada conjuntamente com o governador da época, que era o governador Garotinho. E a gente tem insistido com essa jurisprudência que mexer nas tabelas sem a assinatura, o Judiciário sozinho não o pode, porque custas e emolumentos é tributo. Mas a gente alterar a tabela sem ouvir o Judiciário, também nós estamos mexendo na organização interna do Judiciário. Então, é um projeto polêmico. Eu acho que talvez fosse interessante, por uma questão de conciliação, baixar em diligência para o Poder Judiciário. Deputado Vinícius, Mas mas eu é uma mera, eu uma concordo. mera eu apoio a sugestão. sugestão do deputado Luiz Paulo. Acho prudente essa baixa diligência. Prudente. Ou uma baixa diligência ou transformar em indicação legislativa. Um dos dois. O deputado Luiz Paulo está querendo ainda baixar em diligência, dar uma sobrevida. Então, eu concordo. É uma Vamos proposta acolher boa. a sugestão do deputado Luiz Paulo, baixando então em diligência, Perfeito. conforme a sugestão do deputado. Deputado Vinícius, quer Concordo. comentar? Eu acho que o deputado Luiz Paulo está coberto de razão. Eu quis que o deputado Luiz Paulo falasse antes, porque o deputado Luiz Paulo é nosso professor. Então, eu ia falar, mas ele falou com mais certeza. Então, votando, não havendo mais quem queira discutir, para votar então a solicitação para inclusão para baixa de diligência, os que aprovam então permaneçam como estão. Aprovado. Acatado a sugestão do deputado Luiz Paulo. Item 18 da pauta, projeto de lei número 3.798, de 24, de autoria do deputado Renan Jordi, que reconhece a relevância do beach tênis como prática esportiva e de lazer no Estado do Rio de Janeiro. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Presidente, Deputado Luiz Paulo. primeiro parlamentar nesta casa que falou sobre beach tênis fui eu. Inclusive, eu homenageei, porque o beach tênis foi trazido para o Brasil oriundo da Itália. E hoje é um sucesso absoluto. E eu tenho uma lei, 7.751, de 17 de outubro de 2017, que alterou a Lei 5645, de 6 de janeiro de 10, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Beach Tênis. E este projeto reconhece a relevância do beach tênis como prática esportiva de lazer no Estado do Rio de Janeiro. Eu, cá entre nós, tenho dúvidas se esse projeto do deputado Renan Jordi não estaria prejudicado. Então, queria ouvir os colegas. Qual o número do projeto de Vossa Excelência, deputado? É lei. Não é Lei, projeto. lei. 7751, de 17 de outubro de 17. Ela diz exatamente o seguinte. E Vossa Excelência pediu vistas desse, justamente para verificar, mas não apresentou parecer divergente. Eu estou fazendo só uma emenda. Não, estou fazendo uma emenda aqui. Ó. Fiz uma... Não, Vossa Excelência é que fez uma emenda. O Poder Executivo poderá instituir
políticas e programas para promover e incentivar a prática do tênis de praia, beach tênis, visando seu desenvolvimento e popularização entre os cidadãos do Estado. Até em relação à sua emenda, senhor presidente, eu discordo. Se o senhor for a Teresópolis, no Clube Comari, por exemplo, que está tão longe da praia, o que mais tem lá é quadra de beach tênis. O beach tênis transbordou ao esporte de praia. Se o senhor for no... Eu sei que o senhor vai nesse clube, Clube Regatas do Flamengo, tem ginásio com quadra de beach tênis. Entendeu? Então não é um esporte mais de praia, deixou de sê-lo. Mas o que eu pedi vista, que eu não gosto de derrotar projeto de ninguém. Mas eu estou com dúvida mesmo, você não está... Porque você tinha... Diga o caput da sua lei, Luiz Paulo, como é que é? Me perdoe, deputado, eu acabei de verificar. A lei é uma lei de calendário, né, que fala do Dia Estadual do Beach Tênis. Eu, com toda a vênia, deputado, eu não percebi aqui uma... Apesar de ser um assunto, né, a gente tratar do assunto beach tênis, eu acho que o projeto de lei tem a sua... Sem discussão de mérito, né, tem a sua relevância para determinar a importância e, na minha opinião, singela opinião, ela não fica prejudicada pela lei, até porque ela vai falar de relevância, vai falar de outras de uma questão talvez um pouco mais abrangente, né? Não só fala em data comemorativa, sobre a data comemorativa. Presidente, Pois não. eu levantei a dúvida para ouvir Vossas Excelências. Perfeito. Eu não quero prejudicar o projeto, mas gostaria que o senhor alterasse a sua emenda para que ele fosse não só de praia, né? Tá bem. Acato a sugestão do deputado Luiz Paulo para alterar também a emenda, colocando conforme a inclusão. Mas a modalidade se chama beach tênis. Traduzindo, é tênis de praia. Como é que vai alterar a modalidade esportiva? Não, mas Hein, Fred? só para eu entender aqui uma coisa, estou vendo aqui agora. Porque não pode ser só tênis, porque tênis tem tênis, né? É porque ninguém De fala quadra. tênis, todo mundo chama de beach tênis. Beach tênis. Mas beach tênis agora- em português, então deixa beach tênis sem o tênis Só de se praia. tirar o tênis de praia, Praia. deixar É. só beach tênis. Exatamente. Porque é ele como esporte, né, que é a definição do esporte. Tudo bem, a prática do beach tênis, sem a tradução. tradução em português, deixa só a prática do beach tênis. Nós já Senhor fomos presidente. derrotados pelo anglicismo mesmo. Senhor presidente, Deputado Vinícius. o artigo 2º da sua emenda modificativa diz o seguinte: o Poder Executivo poderá instituir políticas e programas. Está incluindo uma emenda autorizativa, né? O projeto está sendo autorizativo. E no artigo 3º também. Teria que transformar em positivo. O Poder Executivo instituirá políticas e programas. Artigo 3º. O Poder Executivo firmará parcerias. Senão a gente cai na súmula da CCJ. Então, porque... Assessora do Renan Jardim. Normalmente esse artigo 3º até seria suprimido, porque é aquela questão do poder que ele já possui, né? Uma competência que já é do próprio CCJ já executivo. E a deliberou gente sobre até isso. já vários vezes. Famoso pleonasmo. Já A CCJ várias vezes já retirou, instituiu esse suprimiu entendimento. artigos assim. Lógico. Não vai ficar contra o entendimento da CCJ. Não, com relação às parcerias, quer dizer, ele já pode firmar parcerias, Já pode, convênios, etc. já vai dizer o que Então, aí o seria a executivo supressão já pode fazer. Ou diz que coloca em positivamente ou suprime o artigo. Eu entendo que, nesse caso, e eu concordo com a observação do deputado Vinícius, o ideal, então, seja suprimir o artigo. Porque é verdade. Assim, claro que, quando você faz um projeto de relevância do beach tennis, você vai estar implícito definir programas, instituir, cuidar, né, da política aplicada.
e também assim como as parcerias com as entidades. Então, a gente suprime também o artigo 2º. E Não, terceiro. E o terceiro. O segundo e o terceiro. Não é a supressão do segundo. E do terceiro. O segundo é instituir, Perdão. sem transformar em poderar. Porque Institui a emenda é o- para o- transformando em poderar. Aqui, então, suprime o Mexe. terceiro e altera o segundo. Originalmente, o segundo já é deverá instituir políticas. Ele está colocando como impositivo. Aí, na sua emenda, transformou em autorizativo, que é isso que o deputado Cozzolino está colocando. Né? Porque aí esbarraria na Eu sei, súmula da entendo. CCJ. Então, por isso que vamos Retira voltar. a emenda do segundo. Retira a emenda, na verdade, volta para o artigo original. Volta para o artigo original. E só faz a modificação para tirar o tênis de praia e deixar beach tênis, Isso. no artigo 2º. E suprime o terceiro. Deputado Rodrigo Amorim. Muito bem. Não havendo mais quem queira discutir, então, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Estas novas alterações, sugeridas aqui também pelo deputado Vinícius. Aprovado. Item 19, sob relatoria do deputado Luiz Paulo, projeto de lei número 1439 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 4.582, de 25 de julho de 2005, para dispor sobre o protocolo para a realização do teste do reflexo vermelho em bebês recém-nascidos no estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu mudei o parecer e estou dando, até por sugestão do mestre Vinícius Cozzolino, estou dando pela prejudicabilidade. Existe a lei número 3931, de 5 de setembro de 2002, que estabelece a obrigatoriedade da realização de exame de identificação de catarata congênita nos recém-nascidos. E tem, porque o teste vermelho é para isso. Não é? Então, mais alguém queira discutir? Então, um novo parecer do deputado Luiz Paulo pela prejudicabilidade. O Vinícius vai divergir. Não. Concordo plenamente. Então, não havendo quem queira discutir, em votação, o novo parecer do deputado Luiz Paulo pela prejudicabilidade. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 20 da pauta. Projeto de lei número 1651, de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre a inclusão de informações sobre os sintomas do transtorno do espectro autista na carteira de vacinação e da outras providências. Parecer, deputado Luiz Paulo. Constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Vou ler a emenda para o senhor. Emenda ao artigo 1º. Ele tem, né? Tem, tá na pauta. As emendas estão na pauta. Perfeito. Se divergir, a gente acerta aqui. Não, tem não. problema nenhum. Mais alguém que gostaria de em discussão? Presidente, uma Deputada. das emendas, deputado Luiz, que é ao artigo 1º, também o senhor coloca como poderá promover, transformando em... Ela na mesma Não, situação mas aí- que nós... Não. Não? É? Eu vou manter o poderá, porque aí poderá promover em articulação com os municípios. Você não pode obrigar os municípios. Entendeu? Entendi o sentido. Tá certo. Meio-dia. Concordo também com o deputado Luiz Paulo. Apenas para mais alguém que gostaria de discutir? Então, em votação, ao parecer do deputado Luiz Paulo, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Gostaria de agradecer a votação no projeto, que, de fato, cada vez mais a falta de informação faz com que pais e mães sofram com a realidade que hoje enfrentam com os seus filhos, que, na realidade,
do transtorno do espectro autista. Então, é mais uma maneira de ter a informação adequada já na carteira de vacinação. Vocês imaginam, em muitos momentos, como é para vacinar uma criança que pode entrar em crise ou se desregular no momento da vacinação. Então, a profissional tendo a informação na carteira, isso facilita e vai fazer com que a informação ajude, naquele momento, inclusive, para dar mais conforto para o pai, dar mais tranquilidade para o profissional ter também o melhor acesso e a melhor o manejo, né? O manejo daquele momento com a criança que está sendo vacinada. Então, seguindo o item 21 da pauta, o projeto de lei número 2073 de 2023, de autoria da deputada Élica Takimoto, que cria o programa Respeitável Público para a revitalização e valorização dos teatros e das artes cênicas no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Antes, senhor presidente, registrando a presença do ilustre presidente Rodrigo Amorim, com trajes modernos, comprados aqui na loja ao lado. Ele me deu a honra e a... né, deputado Chico, que ele continua sendo o mais humilde de todos. Ele entrou na calada, sentou ali, botou a plaquinha dele, né, quietinho, sem fazer alarde, né, e sentou ali bem vestido, modernamente bem vestido. Dele, e está ali. E me deixou continuando a presidência dos trabalhos. Isso mostra a humildade e a bondade do nosso deputado Rodrigo. Ruim foi a onça. Presidente, o parecer é pelas juridicidades com emendas, concluindo por substitutivo. As emendas, exatamente, tirando o CRIA para instituir, tanto na emenda quanto no artigo 1º. E também a emenda... E também tem uma emenda supressiva, tirando as despesas que é a súmula da CCJ e alterando também a redação do artigo 3º, porque no deverá, a gente está fazendo uma obrigação para a Secretaria de Cultura, num programa que você está instituindo. E a gente sabe que programa é programa. O Executivo o faz se assim o desejar. É o parecer. Perfeito. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 22 da pauta, o projeto de lei número 2579, de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que institui o programa de incentivo aos arraiás no Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Presidente, na mesma linha do parecer da deputada Érica, só que tem que a deputada Verônica está instituindo, ela começou com institui, mas nós fizemos o parecer pela juridicidade com emendas, concluindo por substitutivo, porque também tem a mesma coisa. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa deverá publicar, o Poder Executivo deverá, em colaboração, enfim, nada grave, é só adaptando o verbo, porque é programa. A gente faz um programa e diz que o Executivo tem que executar inteirinho, né? Aí não é um programa, é uma lei. É o parecer. Em discussão. O deputado Rodrigo Amorim pediu para fazer uma emenda supressiva, tirando as quadrilhas, que pode ser um incentivo subliminar ao crime organizado. Mas eu acho que não vale a pena. Depois, no plenário, se pode fazer essa emenda corretiva. Eu soube que ele tem tanto problema com isso que ele nem dançar quadrilha na festa junina ele dançava. Sempre ficava de fora.
Ele faltava nesse dia. Não queria se envolver em nenhum tipo de quadrilha, deputado Rodrigo Amorim. Não, isso eu não vou falar aqui. Não. Você escutou o que ele falou aqui. Não havendo mais quem queira discutir em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 23 da pauta do projeto de lei número 2.823 de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que institui o programa de fomento às feiras literárias e festivais de livros do Estado do Rio de Janeiro, para parecer deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, juridicidade com emendas, concluindo com substitutivo. No caso específico, a gente fez questão de dizer, com emenda, que o programa é estadual, que não estava escrito. Isso tanto na emenda quanto no artigo 1º. Na emenda 3, foram correções de erros gramaticais, e no artigo 3º e no artigo 4º, também trocamos o deverá por poderá. A mesma linha dos dois anteriores. Perfeito. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 24 da pauta, projeto de lei número 3.528, de 2024, de autoria dos deputados Filipinho Ravis e Fred Pacheco, que altera a lei número 9.395, de 9 de setembro de 21, que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o meu parecer, evidentemente, é pela constitucionalidade com emenda. Eu gostaria que Vossa Excelência apreciasse a emenda, que eu estou botando o seguinte: as escolas públicas deverão proporcionar o fornecimento da alimentação aos pais ou aos responsáveis, e aí que tem a mudança, legais que comprovadamente acompanhem em tempo integral estudantes com transtorno de espectro autista, TEA, no âmbito escolar. Mas Vossa Excelência também divergia. Eu não tenho problema. Permanece em tempo integral. A gente está pedindo que comprove. Parece boa emenda. E estamos trocando suporte alimentar por alimentação. Porque, na verdade, foram duas mudanças: suporte alimentar por alimentação. E o senhor tinha permanece em tempo integral. Eu botei que comprovadamente acompanha em tempo integral. Mas se o senhor quiser alterar, não há problema nenhum. Eu acato a sugestão, deputado Luiz Paulo, que muito pertinente, inclusive meritório, e a gente entende que é exatamente isso que precisa acontecer. Isso é a beleza do parlamento, né? A capacidade que temos de conseguir pensar em conjunto e amplificar ainda mais uma ideia e melhorá-la. Então, deputado, perfeito na questão do artigo. Há só uma alteração pequena, que precisa ser 15C e não 15B. Em todo, okay. Né? Então, também isso vamos 15C. alterar aqui, sugerindo aqui para constitucionalidade com emendas. Né? Alterado, 15C. O parecer do deputado Luiz Paulo. Mais alguém que gostaria de discutir? Presidente. Deputada Élica. Eu, como mãe, a gente está aqui no mês das mães também, queria parabenizar imensamente, né, pelo projeto, né, que atende principalmente as mães que ficam... Eu também, no meu gabinete, recebo muitas demandas, reclamações, né, de desabafo de mães que passam, às vezes, dia inteirinho esperando o filho ou na porta da escola, preocupados com o que vai acontecer. Então, é um acolhimento, é um carinho, é um cuidado. Queria parabenizar pelo projeto. Parabéns. Toda a nossa solidariedade, de fato, a essas mães que a deputada Élica comentou, rotineiro, cotidiano, o sofrimento que as mães passam nessa saga, né, muitas vezes, que deveria ser muito mais simples, mas não é, porque falta estrutura, e muitas mães não têm dinheiro para transporte, não têm dinheiro para alimentação, não têm nenhum tipo de apoio. Então, acho que, de fato, esse projeto vem ajudar nesse sentido, e a crescida a emenda do deputado Luiz Paulo fortalece ainda mais esse apoio às famílias. Queria acrescentar também que, como eu sou da área da educação, e aproveitando, né, o projeto em pauta,
falar da falta de mediadores e mediadoras nas escolas também, né, para as pessoas com deficiência, que é um problema que está gravíssimo aqui nas escolas estaduais. Perfeito, deputada Élica. Sim, só para comentar, essa semana, na segunda-feira, eu estive com professoras do ensino municipal de São Gonçalo e muitas me relatavam situações... aqui no Rio, a gente brigou isso, a gente falou muito sobre isso, inclusive durante a campanha da prefeitura, que tive a alegria e a honra de ter sido candidato a vice-prefeito com o deputado Rodrigo Amorim, e falamos muito disso na pauta, que, de fato, a prefeitura não tem, os mediadores não atendem conforme a legislação, os professores estão sofrendo, e eu discutia isso, inclusive, com professoras da rede municipal de São Gonçalo, dizendo um caso de uma professora que tem 3 crianças sob a sua tutela, uma delas com transtorno de espectro autista com nível 3 de suporte, que tem problemas motores, tem comorbidades severas em relação à parte motora, a fala, restrição alimentar. Você imagina isso? Uma criança que a mãe considera a escola, e de fato um alívio para que ela possa também fazer as outras coisas, cuidar dos outros filhos, e, enfim, deixa na escola. E deixa na mão da professora, que precisa cuidar de mais 15 crianças, de 2 e 3 anos de idade, imagina isso. E ali, sozinha, cuidando, tem que trocar a fralda daquela criança, e a criança se desregula. Não tem mediador, e não há o que se fazer, conversa com o secretário, com o prefeito, e simplesmente não tem solução. A gente fica vendo o desespero daquelas professoras também que estão passando uma situação que é enlouquecedor em muitos momentos. A nossa solidariedade a esses professores da rede de ensino municipal, e a gente vai continuar falando desse assunto, brigando por isso, para que, de fato, isso possa acontecer da forma mais célere possível. Então, para votar, vamos votar, então, o parecer do deputado Luiz Paulo. Os que aprovam, então, permaneçam como estão, aprovado. Vamos ao item 25 da pauta, sob a relatoria da deputada Élica Takimoto, o projeto de lei número 3.454, de 24, de autoria do deputado Vitor Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviço e concessionárias de luz, água, internet, telefonia e gás a incluírem em suas faturas mensagens que incentivem a adoção de animais carentes. Para parecer, deputada Élica Takimoto. Pela constitucionalidade com emendas, presidente. Senhor presidente, Em para discussão, discutir. deputado Luiz Paulo. Para discutir também, presidente. Deputado Rodrigo Amorim na sequência. Senhor presidente, apesar de muitos autores entenderem que a situação de abandono é similar à carência, no meu entendimento, não é. Então, a palavra certa devia ser em situação de abandono, porque você pode ter um cãozinho que não está na sua casa, está cuidado, isso é um animal absolutamente carente. A palavra carente, quer dizer, carente de diversas coisas, né? Às vezes é carente, não é de alimentação, é carência de companhia, etc. Então, eu gostaria que botasse, até para contemporizar, em situação de abandono. Deputada Élica. A relatoria... Sem problema nenhum, de acordo. Tudo bem? De acordo. Deputado Rodrigo Amorim, para discutir. Presidente, em que pese ser meritório qualquer iniciativa aí que vise resguardar e proteger as pautas relacionadas à proteção animal, inclusive me orgulho que estava fazendo uma apuração na legislatura passada, fui o deputado que mais aprovei nessa casa leis durante aquela legislatura sobre o tema animal. Muito embora não seja conhecido por defender abertamente a pauta, mas tenho trabalhado nesse sentido também. Ocorre, presidente, eu também não gosto de me pautar, e Vossa Excelência, todos aqui já viram isso, que eu não gosto de me pautar exclusivamente por decisões do STF, até porque se nós não estimularmos, nós que eu digo, todas as assembleias do Brasil, se nós não estimularmos novas decisões e novos posicionamentos do STF, vai ficar algo imutável. Tomou uma decisão e daqui a 20 anos aquela decisão permanece porque ninguém motivou a rediscutir a matéria.
Mas, sempre que alguma lei ela atinge diretamente concessão de serviço público, que é um tema que já tem muitos problemas para serem trabalhados, eu olho com bastante zelo, porque tem uma ADI 4468, cuja relatoria do ministro Dias Toffoli, que fala abertamente que leis estaduais ou municipais que obrigam a inserção de mensagens e documentos fiscais ou faturas violam a competência legislativa da União e o princípio da livre iniciativa. E aí vou me apegar ao princípio constitucional da livre iniciativa. A gente obrigar um prestador de serviço, seja de que natureza seja, por mais que tenhamos aqui o subterfúgio da legislação do consumidor, da legislação, inclusive ambiental, que poderíamos usar, no caso, em espécie, por conta da proteção animal, porém, eu considero que seja uma afronta à Constituição e, sobretudo, ao princípio da liberdade, da livre iniciativa. Além dessa ADI que eu citei, a 4468, tem a ADI 5211, que também invalidou já, numa decisão recente do STF, normas estaduais que obrigavam a impressão de frases de utilidade pública em embalagens e em documentos. E, por fim, tem um tema 933, repercussão geral do STF, que foi fixado entendimento que é inconstitucional obrigar o setor privado a veicular mensagens publicitárias, mesmo que seja de cunho social. Então, por conta disso, eu estou só ilustrando com as decisões do STF e, principalmente, com o tema de repercussão geral 933. Mas estou baseando o meu voto divergente pela inconstitucionalidade com base numa eventual afronta ao princípio da livre iniciativa, presidente. Mas eu queria... Eu vou manter a concordância com o deputado Amorim. Eu estou mudando meu voto, porque é muita jurisprudência do Supremo. Mas, olha, eu não discordo do deputado, porém, no artigo 1º, coloca, não tem obrigatoriedade, coloca poderão inserir nas faturas. Dispõe sobre mensagens que incentive e não tem obrigatoriedade no projeto. Mas no título está escrito, dispõe sobre a obrigatoriedade... Está alterado. Emenda? Está alterado na emenda número 1. Dispõe sobre mensagem que incentive a adoção. Foi tirada toda a obrigatoriedade do projeto. Ela alterou exatamente a emenda por concordar. para dispõe sobre mensagens que incentive a adoção de animais carentes. Essa é a emenda 1 modificativa. Exatamente por concordar que tudo que foi falado Presidente. foi retirada toda a obrigatoriedade do projeto. Presidente, se Vossa Excelência me permite, entendi e acho louvável o esforço da deputada Élica com as emendas. Mas a gente tem trabalhado aqui e dado um volume de votos aqui pela inconstitucionalidade, sendo muitas vezes duro e muitas vezes implacável com certos projetos de lei. Ainda que transforme um projeto autorizativo, vai ser algo inédito. A gente já tem se batido contra a ideia de fazer autorizativos aleatórios, autorizando o governo, o Poder Executivo, a fazer o que ele pode fazer. Se a gente entrar agora numa cultura de autorizar o particular a fazer o que ele pode fazer, vai ser um volume de leis desnecessárias, simplesmente para jogar para a plateia. A gente vai triplicar o volume de trabalho. Imagina, autorizar o cidadão do Estado do Rio de Janeiro a botar uma gravata vinho. Eu também. Autorizar o cidadão do Estado do Rio de Janeiro a acordar cedo para trabalhar. É um conjunto de coisas. A iniciativa privada, desde que não contraria a lei, pode colocar mensagem que bem entender, desde que não seja contrário à lei. Eu também me filio... E aí eu só vou mudar o meu voto divergente, não mais pela inconstitucionalidade, pelo princípio da livre iniciativa, mas baseado no nosso próprio regimento interno, que refuta a ideia de leis inexequíveis, ou desnecessárias, ou estapafúrdias. E aí, com todo respeito ao mandato do deputado Vitor Júnior, mas é uma lei absolutamente estapafúrdia, autorizar o particular, o cidadão do Rio de Janeiro, ou seja, pessoa jurídica ou física, fazer o que não é vedado em lei, é absolutamente desnecessário. Olha só, eu voltei a concordar com o deputado Amorim. Animais carentes. Se os donos dessas contas quiserem, a Light, o gás, quem quer, ele bota a mensagem que ele quiser. Eu continuo acompanhando o deputado Amorim. Eu também vou saudar aqui o deputado Alexandre Knoploch, conosco aqui na CCJ, e
dizer que... Aleluia, pode chegar e sentar. Se sente, por favor, deputado. O deputado Fique à que vontade. está preocupado com os animais carentes, por isso que ele correu para... Eu acho até, fiquei pensando quando Vossa Excelência falou da sua vasta legislação para animais, e vi um sorriso de canto aqui do nosso deputado Chico Machado. Eu acho que é por conta que ele tenha se sentido protegido, ou a sua vasta coleção de boizinhos, ele se sentiu protegido pela sua legislação, deputado Rodrigo Amorim. Vossa Excelência não acha isso? Mas os boizinhos do deputado Chico Machado não são carentes, Não nem são emocionais. nada carentes. São da elite. São da elite. Eu na santa paz aqui quieto. Eles não são carentes. Presidente. Definitivamente não são carentes. Presidente, pela ordem. Pois não. Não, eu achei interessante o que o deputado Amorim falou, né? E eu acho que a gente podia adotar também esse procedimento, porque depois a gente vai discutir, vão ter N outros projetos e N deputados dizendo que algum particular pode fazer o que ele já pode. Então, assim como a gente já teve essa jurisprudência para o Executivo, a gente pode também adotar essa jurisprudência para tratar equanimemente os projetos semelhantes. Então, eu também me filio. Eu gostaria de saudar e de achar que... saudar a deputada Élica por tentar salvar o projeto. Acho que isso é meritório. Mas, de fato, acho que também me filio ao voto apresentado pelo deputado presidente Rodrigo Amorim pela inconstitucionalidade. Gostaria, deputada Élica, muda o voto ou vamos votar os dois votos? Presidente, muda o voto. Muda o voto. Então, votando o novo parecer da deputada Élica Takimoto pela inconstitucionalidade, não havendo mais quem queira discutir, em votação o novo parecer, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado pela inconstitucionalidade. Presidente, então a gente cria essa jurisprudência Pois para não, nós. perfeito. Saúdo e agradeço a excelente contribuição do deputado Rodrigo Amorim, que lembrou muito bem que essa casa e esse plenário ele tem também sido um potente contribuinte com essas jurisprudências que estão sendo criadas para, de fato, ter uma produtividade efetiva de projetos de lei que, de fato, façam diferença na vida da população e não... Se Vossa Excelência me permite, queria fazer aqui um elogio público à deputada Élica, pelo espírito republicano de verdade. A deputada Élica, todos nós aqui fazemos um pouco desse exercício, mas a deputada, ela se desdobra em fazer exercício aqui, independente do partido que seja, de salvar projeto de colega. E outra característica da deputada Élica, que demonstra muita humildade, é que diversas vezes durante as sessões nossas ela muda o voto e se posiciona conosco. Então, quero aqui reconhecer e parabenizar a Vossa Excelência. Deputado. Parabéns. Isso é, de fato, a grandeza desse quórum, desse plenário, desse parlamento, que eu, repito, sinto-me absolutamente honrado em participar dessa comissão. Então, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados, está aprovado o novo parecer. Item 26 da pauta é o projeto de lei número 4.070 de 2024, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei 10.060 de 7 de julho de 23, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Meio Ambiente, CONEMA, a participação de membros não governamentais e dá outras providências. Para parecer, deputada Élica Takimoto. Juridicidade com emendas. Em discussão. A emenda, você retira aquele revogado, né? Que estava errado. Duas? Quais são, então, Jesus? Tá. Eu posso discutir? Para discutir, deputado Rapidamente. Carlos Mink. É só uma explicação. Para os deputados e deputadas. O CONEMA foi criado por decreto, lá atrás. Não deveria ter sido. Aí, uma pessoa entrou com ação na justiça, questionando isso, anulando tudo, dizendo que tinha que ser por lei. Como eu tinha um projeto já tramitando, criando o CONEMA por lei, melhorando a participação social, o Executivo apoiou o nosso projeto, porque, criando por lei, não criava um caos geral. Muito bem, então foi aprovada essa lei. Depois,
Um procurador da CEA, porque, como essa nossa lei, ela dizia que as decisões anteriores tinham que ser referendadas, etc., isso daí ia criar um problema, então ele quis entrar na justiça, etc. Então teve um acordo. Teve um acordo político. Então eu estou modificando apenas a minha lei anterior, mantendo as decisões. Amorim. Desculpe. Não, pode falar, pode Só para falar. saudar o deputado Felipe Poubel, também está aqui agora. O Amorim não deixava o Poubel fazer bobagem, não. Hein? Ao contrário. Quem que segura quem nessa brincadeira aí, né? Valeu, Ô, deputado Poubel, Vossa Excelência está andando muito com colete, isso é um vício de iniciativa, porque Vossa Excelência não tem a autorização para andar por colete por aqui. Vossa Excelência sabe que isso tem já uma paternidade. Tá bom. Saudar também o deputado Alan Lopes. Caramba. Não posso dizer que é o trio Ternura. Porque Esse trio Ternura não tem nada. Esse trio Ternura em Ternura ação, não tem nada. a gente pode ligar o RJ2, que confusão na Vai ter certa. alguma confusão. Vai ter alguma confusão com o Olha, trio Ternura. eu ia falar, deputado Mink, eu ia falar justamente isso. Daqui a pouco tá em todos os jornais. Daqui a pouco veremos na mídia o que está acontecendo. O trio Ternura em ação é confusão certa. Deus do céu, meu Deus. Então eu estava terminando, presidente. Pois não, deputado. Não, é para dizer que isso é um acordo nosso com o secretário Bernardo Rossi. No fundo, eu estou alterando uma lei que eu mesmo fiz para não obrigar o Executivo a refazer todas as decisões anteriores. Foi um acordo. É só esse ajuste. É claro que essas decisões podem ser alteradas a qualquer momento por uma decisão nova do CONEMA. Só para explicar isso. Mais alguém gostaria de discutir? Deputado Luiz Paulo. O deputado Carlos Mink, quando fez a redação original, ele foi muito infeliz, porque diz que é a participação de membros não governamentais. Isto é uma concordância horrorosa. Podia caber uns agentes, né? Não havendo mais, então, quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 27 da pauta, é o projeto número 4.088 de 24, de autoria da deputada Índia Armelau, que altera a lei número 9.302 de 10 de junho de 21, que institui a política estadual para a população em situação de rua no estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputada Élica Takimoto. Juridicidade com emenda. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 28, sob a relatoria do deputado Vinícius Cosolino, projeto de lei número 1815 de 23, de autoria da deputada Franciane Mota, que dispõe sobre o cálculo dos valores adicionados dos contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, valores estes responsáveis por 75% no cálculo do IPM, Índice de Participação dos Municípios. Para aparecer, deputado Vinícius Cosolino. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Para discutir, presidente. Deputada Élica. Presidente, eu queria elogiar muito o deputado Vinícius Cosolino por seu parecer, que ele aprimorou muito o texto e a redação do projeto, que na primeira leitura que eu fiz, embora a leitura tenha sido feita com muita atenção, eu tive muita dificuldade de compreender, né, o objetivo do projeto. Então, com a modificação e com que o deputado aprimorou do texto, o texto está de uma melhor compreensão agora, pois essa matéria é, de fato, extremamente complexa. Então, queria parabenizar o esforço do deputado. Obrigado, deputado. Mais alguém que queira discutir? Deputado Luiz Paulo. Eu também estou acompanhando a fala da deputada Élica Takimoto, porque o valor adicionado ele é muito importante mesmo para o cálculo do IPM. E o deputado Vinícius Cosolino, ele fez uma nova redação. Então, me parece que a nova redação está muito mais clara do desejo da própria lei. E, eventualmente, se alguém tiver dúvidas, no plenário se faz emendas. Então, estou acompanhando a relatoria de Vinícius Cosolino.
Não havendo mais quem queira discutir em votação, o parecer do deputado Vinícius, brilhante parecer. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Agora vamos discutir pareceres pela inconstitucionalidade. Eu vou cantar o item 29, já dizendo que o 30, 31 e 32 foram solicitados para retirada de pauta a pedido do autor. Então, o 29 é o projeto de lei número 4.351 de 24, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a não cobrança do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito SPVAT no Estado do Rio de Janeiro e estabelece diretrizes para a proteção dos cidadãos. Para parecer, deputada Élica Takimoto. Pela juridicidade. Injuridicidade, perdão. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, 30, 31 e 32 retirados de pauta. Agora vamos discutir o bloco... Medo da caneta, né? Hã? Medo da caneta, né, presidente? Medo da tinta. Medo da tinta. É. Pois é. Vamos discutir agora, peço licença ao plenário, para que possamos votar em bloco os projetos com parecer pela anexação dos itens 33 ao 43, sendo que o 41 foi retirado de pauta. Presidente, Pois não, deputada Élica. queria pedir vista no 38, projeto de lei 2960. Vista concedida do 38 para a deputada Élica Eu queria fazer uma declaração sobre o 33. e o deputado Carlos Mink. Curta declaração. Pode discutir, então, deputado Não, é o Carlos seguinte. Mink, em relação ao 33. Veja, a anexação está certa. A anexação está certa que tem um projeto semelhante do deputado Rosenberg. Agora eu queria fazer uma observação exatamente sobre isso, porque o projeto do deputado Rosenberg, que pouco anterior ao meu, ele proíbe a produção, importação e comercialização de filtros solares que tenham determinada substância tal. O dele obviamente, semelhante. O problema é que quando a gente apresenta outros projetos para determinados produtos nocivos, o deputado Rosenberg diz que isso é impossível, porque isso vai prejudicar. Deputado Mink, o projeto do deputado Rosenberg é semelhante ou ele é o oposto do de Vossa Excelência? Só Não, para fica proibida a fabricação e a conservação. É mais amplo ainda. É mais radical do que eu. O Mink copiou do Rosenberg. Não, mas o que eu queria dizer, o Luiz Paulo e Cosolino, o que eu deputado queria Mink dizer... amenizou. Não, mas veja, vocês não perceberam o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, está certa a anexação, ponto. Dito isso, eu quero comentar o projeto original dele, porque quando a gente faz projetos semelhantes para produtos nocivos, aquele das garrafas com tampinha, qualquer coisa, o deputado Rosenberg fala, isso é um absurdo, vai prejudicar a indústria, como é que a gente vai legislar sobre importação, como é que a gente pode proibir um produto que é nocivo, isso vai criar problema para a indústria lá em Caxias. A Firjan escreveu um papel dizendo que isso é péssimo. Até porque Caxias é um país, né? É um país. Caxias é um país. Então, na verdade, ele apresenta projetos de índole semelhante. Esses projetos não tramitam, geralmente ficam parados. Quando a gente apresenta um semelhante anexado ao dele, ele também não faz nada para o dele andar. Mas o que é curioso é que esses projetos, são exatamente na linha do que ele critica dos nossos, quando a gente quer fazer restrição a algo que é nocivo para a alimentação ou para a saúde do trabalhador. É um absurdo, não pode, imagina. Então, é proíbe só no Rio e nos outros estados, como é que é? Faz aquele escândalo de hábito, sempre com a recomendação da Firjan debaixo do braço, mas ele próprio, quando faz os projetos dele, é até mais radical do que eu. Então, ele tem um assessor radical, né, que apresenta um projeto
Aí para de tramitar e a gente não pode apresentar nada semelhante, porque ele tranca essa situação. Era uma pequena observação apenas. Outra observação, contrariando o deputado Carlos Mink. A beleza do ser humano é ser contraditório. Aê, doutor. Segundo O que o não deputado, significa que a gente não possa explicitar e tornar público essas flagrantes contradições. segundo o deputado dia- Chico, aqui tem nos dia- bastidores, Tem falou dia que ele é Ruth, tem dia que ele é Isso, Raquel. Então exatamente. depende do dia. Há perfis Ruth e Raquel ali na Mas sempre- assessoria. Sempre será deputado. Ruth, sempre será Raquel. Depende do dia para ele. Então, após o comentário, que não me surpreende, o deputado Carlos Mink, e acho que não causa surpresa, foi concedido vista do 38. Então, coloco aqui a votação do bloco. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Então, nós vamos votar a anexação do 33 ao 43, exceto o 38, que foi vistas concedidas, e o 41 retirado de pauta. Então, não havendo mais quem queira discutir, em votação em bloco, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente. Deputada Célia. Agora a gente está seguindo aí para o último bloco de votação. Queria só solicitar uma questão de ordem para pedir Vossa Excelência a inclusão na próxima ordem do dia da CCJ, se possível for, de 2 projetos de leis que já receberam parecer em plenário, e seria apenas para apresentar as emendas que receberam em plenário, que é o projeto de lei 4273 de 2024 e o projeto de lei 4257 também de 2024. Eu deixo a cópia aqui com o doutor Fernando. Perfeito. Sugestão acatada e pela nossa assessoria aqui, nosso brilhante Fernando Amorim. Então peço também. Fazer o quê? Ninguém é perfeito nessa casa, viu? Muito bem. Peço também autorização, então, ao plenário para votarmos em bloco os pareceres pela prejudicabilidade, que são dos itens 44 a 48, excluindo aqui. E já foi solicitada vistas do item 45 pelo deputado Rodrigo Amorim. Então, alguém gostaria de discutir? Não, os que aprovam, então, a votação em bloco permaneçam como estão, aprovado. Então, votação então do 44 ao 48, os pareceres pela prejudicabilidade. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Presidente, uma questão de ordem. Deputado Carlos Mink. Minha questão de ordem não é sobre a pauta, é sobre a questão dos vetos que a gente tem que votar. O presidente Rodrigo Bacelar, democraticamente, mais de uma vez, já tinha anunciado no final do ano passado que ia colocar os vetos. Depois, recentemente, eu fiz uma pergunta em plenário e ele disse que colocaria, logo depois da Semana Santa, os vetos. Bom, nenhum de nós, a gente está um clima bom aqui na Assembleia, né? Os projetos andam, as comissões andam, então as coisas não estão, digamos assim, conflitivas. Mas, do ponto de vista constitucional, todos sabem que há um prazo para votar os vetos. Eu acho que a CCJ, delicadamente... 30 dias que virou mais de 300. A CCJ, delicadamente, né, constitucionalmente, podia chegar... Presidente Bacelar, olha, tem um ponto na Constituição que diz que os vetos têm que ser votados em 30 dias. Nenhum deputado está arguindo isso na Justiça por várias razões, inclusive o bom convívio democrático entre todos nós, etc. Mas, dito isso, a CCJ recomenda, até porque consta na Constituição, e a CCJ é também o garante da Constituição, que Vossa Excelência, conforme anunciou, ponha os vetos. Presidente, Deputado Luiz Paulo. até março já tinha 92 vetos. Agora passou de 100 brincando. Inclusive, eu quero derrubar lá o veto no projeto de PFA e ele não vem à pauta. Já até oficiei ao presidente. Então, Vossa Excelência, que hoje preside a CCJ,
líder do governo. Eu não. Líder Gagueja não. Agradeço muito. Gagueja não. Eu agradeço muito a deferência desse professor em reconhecer que há alguma liderança na minha pessoa, mas eu não sou formalmente o líder do governo, apesar de ter um carinho muito especial ao meu governador. Pois é. Então, Não tem líder hoje, que eu saiba, ainda não há tem líder líder. oficial Mas do A governo. CCJ podia Não votar tem- autorizando não o tem- governador a nomeá-lo. não tem de Projeto direito, autorizativo. não tem de direito, mas tem de fato. Bom, mas seria necessário, senhor presidente, que o senhor falasse com o presidente Bacelar, pegasse esses mais de 100 vetos e já se reunisse com o governo, que vai ser uma mão de obra, fazer uma planilha para ele dizer quais ele admite que sejam derrubados, quais que há discussão e quais que ele não admite. Perfeito. Porque na hora de se reunir com a gente, isso ajuda muito. Porque se pensa discutir 100 vetos, um por um. A gente tem que fazer esse bloco de 30 a 40. Acho que isso tem que ser discutido, inclusive, rapidamente, Senhor presidente. até no Colégio de Líderes. Né? Senhor presidente. Senão qualquer um de nós tranca a pauta. É verdade. Você está coberto de razão, deputado Senhor Chico presidente. Machado. Na última eleição das comissões, eu fui eleito presidente da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. E isso é uma questão que a gente estava já levantando, porque teve esse monte de feriado, carnaval, e a gente nós iremos conversar com o nosso presidente, dizer para ele, como disse o doutor Luiz Paulo, até fevereiro tinham 92, e hoje já passaram, março, já passaram de muito de 100. Então, realmente, é uma questão que já estava no nosso radar, deputado Mink, deputado Luiz Paulo e demais deputados, que era uma questão que a gente realmente precisa enfrentar para ver o que tem acordo, o que não tem acordo e a gente colocar para votar. Certo, presidente? O deputado Machado. E nesta reunião, Mick, veja só, o líder de fato do governo e o líder também de fato da Assembleia, que, além do mais, preside a Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, se não andar agora, não vai andar mais. Eu só acrescento a isso, todos nós estamos de acordo, eu só acrescento a isso o seguinte, eu me lembro de outras vezes, eu já nem vou dizer no tempo do André Siciliano, já agora na gestão Rodrigo Bacelar, que, mesmo tendo muitos vetos, já teve 70, 80, tem uma reunião de colégio de líderes, né? Isso é marcado com antecedência, e vem os representantes do governo, né? Exatamente. E aí já tem uma planilha, como diz o deputado Luiz Paulo, no colégio de líderes se discute, e nós dizemos, muito bem, então a gente concorda com esses, e ficam apenas uns 10 ou tal para votar em plenário. A gente concorda que vários têm que manter mesmo o veto, porque são inconstitucionais, vários o governo acaba, ou antes, ou na discussão, acaba concordando em derrubar, parcialmente, que seja, e vão para o plenário discutir, geralmente 10, que não tem acordo. Então, o fato de ter muito não significa que obrigatoriamente vai ter isso tudo, porque geralmente 80% já tem acordo para manter ou para derrubar. Então, eu acho que ele poderia realmente colocar isso. E o governo seguramente já tem lá feito, claro, vai ter que aprumar isso em vista de uma reunião do Colégio de Líderes, avisa 2 semanas antes o governo para fazer uma última verificação, etc. Mas não é nada de outro mundo, não. O fato de ter muitos projetos não impede que seja tratado tudo de uma vez só. Aliás, já foi assim antes. Exato. Deputado Chico. Então, presidente, hoje, na sessão plenária, o nosso presidente vai estar aí, nós já vamos conversar com ele sobre essa questão que foi aqui muito bem levantada em relação a essas questões dos vetos. Pode deixar que a gente vai organizar isso, como o senhor bem falou, avisar ao governo, à Casa Civil, para que preparar o que pode, que não pode ser conversado, negociado, e já vir para a reunião aqui para a gente decidir isso e botar logo em votação isso. Maravilha. Principalmente essa questão aí do IPVA. Perfeito. Chamando rapidamente os trabalhos à ordem, porque nós não votamos, apenas discutimos, apenas para votar
o bloco de prejudicabilidade. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, então, o 44 ao 48, retirado de pauta o 45, então, o bloco de prejudicabilidade. Mas alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eu queria aproveitar, só saudar aqui as mães que estão presentes, porque está chegando o Dia das Mães. Então, em nome da CCJ, saudar a todas as mamães aqui da nossa casa, da nossa comissão, servidoras, servidores, deputadas, então, que são mamães, e também as mamães dos nossos deputados, né? A minha está no céu, já eu acredito que intercedendo por nós, e feliz dia para todas as mães. Obrigada. Rapidamente, chamando rapidamente, antes de terminar os trabalhos à ordem, acabei de receber informação que o deputado Flávio Serafini pediu para retirar de pauta o item 48, antes da gente votar. Então, retirado de pauta, o restante, do 44 ao 47, prejudicado. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada esta sessão.